Pi Tesouro Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Bom dia, pessoal. Esse é o Morning Call. Eu sou Vanessa Gonçalves e o nosso convidado de hoje é o Dan Cava. Dan, bom dia. Bom dia, Vanessa. Obrigado por mais essa oportunidade. Dan, vamos começar falando um pouquinho sobre essa troca do comando do BNDES, né? No fim de semana pareceu que seria uma troca com mais um ruído político, que seria mais um problema aí no meio do caminho do governo, mas parece que foi resolvido rapidamente. Como que o mercado absorve essa mudança? Acho que o mercado vai absorver de forma relativamente saudável, tá? A gente tem que tentar diferenciar um pouco o ruído do sinal, né? Não quero entrar no mérito aqui de avaliar o ex-presidente, avaliar o novo presidente, né, que na verdade é um nome indicado, nem avaliar a forma como as coisas aconteceram. Acho que o que importa para a economia, para o BNDES e para os mercados é se a agenda econômica liberal vai ser mantida. Eu acho que a indicação desse novo nome, ela de fato mantém essa agenda. É um executivo que já estava no governo, né? Ele era o número 2 da Secretaria de Privatização. É um nome de mercado, é um nome reconhecido dentro do mercado, vindo de uma instituição muito respeitada, cujos executivos são muito respeitados, e de fato ele tem um alinhamento com essa nova agenda liberal do governo. Acho que o que o mercado está preocupado e o que vai ser mantido é, de fato, esse alinhamento, essa nova diretriz, você diminuir o tamanho do BNDES, né? Você fazer a devolução dos recursos para o Tesouro até para abater dívida pública e você redirecionar o banco. O BNDES, como o próprio nome diz, ele não foi feito para você dar recursos para o grande empresário, para as grandes empresas que têm financiamento amplo no setor privado. Ele precisa ser direcionado para privatizações, para saneamento, para infraestrutura e para o micro e pequeno empresário, que é aquele que o setor privado não tem interesse em financiar. Então, essa era a diretriz do banco anteriormente e essa continua sendo a diretriz. Então, acho que a, entre aspas, preocupação do mercado, que acho que nem chegou-se a ter essa preocupação, é que o próximo nome iria manter essa agenda e eu acho que com essa indicação a gente não pode nem falar em crise, eu não gosto nem de falar em crise. Foi um ruído. Esse ruído deixou de existir. Eu acho que em poucos dias o mercado, a mídia, já vai ter esquecido esse evento, né? Eu prefiro chamar de evento do que de crise. Então, acho que, de fato, essa questão foi endereçada. Os desafios dentro do BNDES são enormes. Você não consegue fazer uma mudança dessa do dia para a noite. Então, qualquer executivo, qualquer pessoa que assumisse esse cargo iria ter e vai ter um desafio enorme, e eu, na verdade, desejo boa sorte para esse novo indicado. Acho que tem tudo para dar certo, mas a gente sabe que vai ser um longo caminho até a gente readequar o banco à situação que o Brasil precisa hoje. E ele é um nome do Paulo Guedes? Não sei dizer se ele é um nome do Paulo Guedes, ele é um nome que estava disponível e disposto a fazer essas mudanças, que, de novo, é um desafio grande. Certamente foi uma indicação do Paulo Guedes. De novo, ele já estava no governo, ele era o número 2 da Secretaria de Estatização, cujo número 1 é o Salim Matar, que é uma pessoa, um empresário extremamente reconhecido e que, por menos tempo que a gente tenha de governo, aí menos de 6 meses de governo, tem feito um trabalho, ou pelo menos tem demonstrado que está fazendo um trabalho bem feito de buscar privatizações daquelas empresas que não fazem mais sentido de serem empresas estatais. Então, de novo, acho que teve sim o dedo do Paulo Guedes e eu acho que é um ruído que vai deixar de existir aí nos próximos dias, quiçá nas próximas horas. Bacana. Dan, tem outra coisa, né? A gente veio ontem no fechamento do mercado, né, esse pedido de recuperação do Odebrecht. Isso vai mexer no mercado? Como que isso vai afetar a economia brasileira? Porque é uma recuperação judicial enorme, né? Depois de tantos problemas que a gente teve aí no meio do caminho com a corrupção, com o envolvimento em tudo isso. É uma recuperação judicial de perto de 90 bilhões de reais de dívida. Se eu não me engano, é a maior recuperação judicial que já ocorreu no Brasil, né? Reestruturação de dívida que já ocorreu no Brasil. Esse fato ele já estava se alongando há alguns anos, né? Não pegou o mercado de surpresa, então isso, de certa forma, alivia um pouco o impacto primário desse problema. Acho que não vai ter um impacto pontual grande, acho que, de fato, alguns bancos, algumas instituições financeiras vão precisar se readequar a essa nova situação, vão precisar, o que a gente chama de marcar mercado essa dívida,
que o valor de face dela hoje vai ser de fato muito mais baixo, porque a perspectiva de recuperação dessa dívida vai ser menor a partir de agora. O setor, o mercado de capitais como um todo tinha alguma exposição aos créditos da Petrobras, mas eu não acho que seja um grande problema, um grande obstáculo, porque acho que o mercado já vinha se adequando à possibilidade disso acontecer ao longo dos últimos anos. De fato, a gente não pode minimizar o problema, é um problema grave, são 90 bilhões em dívida, acho que ajuda a afastar um pouco o investidor estrangeiro, né? O investidor estrangeiro já não estava entrando aqui no Brasil, esperando o desdobramento da economia, da reforma da Previdência. Isso é mais um vetor, né? A Odebrecht, até poucos anos atrás, principalmente ali antes do começo da Lava Jato, era uma das grandes empresas brasileiras. Você tinha participação de estrangeiros dando dívida, ajudando a empresa a se financiar. Então, de fato, é uma questão que a gente precisa acompanhar, mas eu não acho que seja um grande obstáculo. É negativo, de fato, mas acho que o mercado já vinha se acostumando com a ideia de uma potencial recuperação judicial. É verdade. Bom, então a gente começou o dia com declarações do presidente do Banco Central Europeu aí, falando sobre medidas de afrouxamento, né, caso o cenário não mostre uma recuperação. O que a gente espera, então, do cenário internacional? Bom, eu sigo com a mesma visão que a gente vem conversando aqui quase que semanalmente, né? Os dados econômicos, principalmente os de crescimento no mundo desenvolvido, são muito negativos e a gente continua a ver novos dados econômicos ruins, né? Hoje saiu um dado de confiança na Alemanha, que é um dos principais dados da Europa, abaixo das expectativas e um número bem fraco. Ontem a gente viu números parecidos com esse na própria economia americana, que até agora vinha se sustentando. A gente já tinha visto o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, sinalizar para um possível corte de juros, e hoje a gente vê o Draghi, que é o presidente do Banco Central Europeu, sinalizando também medidas adicionais de afrouxamento monetário. A minha visão muito pessoal é que, de fato, isso ajuda a sustentar principalmente as bolsas no curto prazo, mas eu tenho um receio gigantesco que isso não vai ser suficiente no médio e longo prazo para a gente alterar o curso da economia. Basicamente, porque isso foi sendo feito ao longo dos últimos 10 anos e a gente teve um cenário de crescimento baixo e agora parece que a gente está num estágio avançado do ciclo econômico. Então, o meu grande medo, o meu grande receio é que daqui a 2, 3, 4 meses a gente olhe para o lado, o mercado olhe para o lado e fale: os bancos centrais fizeram medidas, essas medidas não são suficientes e, de fato, a economia global está numa possível recessão. Então, acho que no curto prazo a gente tem um impacto inicial de suporte, mas alguns sinais de mercado também apontam para uma situação econômica frágil no mundo, né? Alta do ouro, a gente tem agora a alta do ien, que é uma moeda que tem essa correlação com ativos de risco, queda das commodities metálicas não preciosas, que sinalizam baixo crescimento. Então, num cômputo geral, eu ainda acho que é um cenário global bastante desafiador. Entendo que os bancos centrais podem ganhar tempo, mas acho que esse tempo que eles conseguem ganhar são, no máximo, alguns poucos meses, né? Acho que, de fato, a gente já está num estágio bem avançado do ciclo econômico. Então, é um ciclo de queda, né? Que vai deixar todo mundo meio preocupado aí. A gente acha, e eu particularmente acredito, que é um ciclo econômico já de estágio avançado, quiçá final de ciclo. Isso tende a deixar os ativos de risco, os mercados globais, com mais volatilidade, em alguns casos sem tendência clara, né? E, de novo, algumas tendências são muito preocupantes, né? Os juros no mundo, né? Os juros de 10 anos na Alemanha hoje bateu menos 0,30, ou seja, o mercado está precificando que os juros na Alemanha, médios, nos próximos 10 anos, vai ser menos 0,30. Então, é um cenário perspectivo de crescimento baixíssimo, de muita recessão e de pouco poder de manobra dos bancos centrais. Eu não consigo enxergar isso como sendo positivo, como os mercados leem essa manhã com a alta de algumas bolsas, principalmente na Europa, e dos futuros de índice nos Estados Unidos. Então tá certo, né? Vamos aguardar para ver o que vem pela frente. Dan, muito obrigada pela sua participação. Vocês que ficaram até aqui, até o final, esse é mais um Morning Call e amanhã a gente está de volta. Até mais!